E aí, turma, beleza? Bom dia. Nesse vídeo aqui a gente vai falar das algas, aula 11 e 12 da apostila. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre os fungos e aí ficou faltando só as algas. Então, vamos lá. Bom, as características, né? A gente sempre vai caracterizar aí os seres vivos dentro dos 5 reinos. Então, no caso, as algas, elas estão no reino protista. Reparem que é o mesmo reino dos protozoários, que foram aqueles micro-organismos que a gente estudou, falando principalmente das doenças, né? Das protozooses, como malária, chagas e amebíase. Então, tanto os protozoários quanto as algas, ambos pertencem ao mesmo reino, o reino protista, tá? Por quê? Porque eles apresentam características em comum na sua morfologia e fisiologia celular, tá? Mas são seres muito diferentes, com funções muito diferentes. Eles são as algas, né? São eucariontes, ou seja, a célula tem o núcleo organizado, né? O DNA em volta de um núcleo. Podemos encontrar algas unicelulares e também pluricelulares. São autótrofas, né? Produzem o próprio alimento. O marco aqui das algas é a produção de oxigênio para a atmosfera em grande escala. Elas têm a presença de parede celular, tá? E onde a gente pode encontrar as algas? Em um habitat bem diversificado. A gente pode encontrar algas no meio aquático, inseridas em troncos de árvores, em rochas, até mesmo na neve e em solos úmidos. As algas, pessoal, elas também vivem em associação com outros seres vivos, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos de algas que vivem no interior de corais, de esponjas, que fazem ali uma troca de benefícios, né? Uma relação mutualística, uma relação harmônica. Então, aqui a gente falou um pouquinho das características das algas. O reino, o formato da célula, o formato não, né? A fisiologia celular, que são as células das algas é eucarionte, quantidade de célula, a nutrição, no qual elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, a presença de parede celular, os diversos habitats e aí o tipo de relação. Então, vamos lá. Seguindo. Nós podemos classificar, né, as algas também o local onde elas ficam. Então, por exemplo, né, nós temos algas de maior porte que ficam lá no fundo do mar, pensando nas algas aquáticas aí. Então, aqui, ó, presa em substratos, em rocha, ou nos bancos de areia, né? Então, essas algas que ficam aqui, ó, macroalgas, que são algas maiores, que ficam presas lá, a gente chama de algas bentônicas, né? Quer dizer preso, que não se mexe, tá? E fitoplâncton são as algas que ficam em suspensão na água, né? São então microalgas. E ali o fitoplâncton, né? Ou seja, o plâncton ele é formado por seres que ficam em suspensão na água. Plâncton quer dizer errante, porque são arrastados pela correnteza. Então, no plâncton, a gente tem o fitoplâncton, que vai compreender ali as microalgas que ficam em suspensão, né, na superfície da água, e o zooplâncton, que são os animais microscópicos, como microcrustáceos, né, que estão ali também, são animais errantes, né, porque a correnteza da água acabam levando eles não ficam presos no fundo, né, por substratos. Então, no caso do fitoplâncton, né, que são as microalgas, e o zooplâncton, que são os animais pequenininhos que ficam em suspensão na água, eles não têm uma estrutura de locomoção e é por isso que uma estrutura de locomoção específica, então é por isso que eles ficam sendo arrastados pela correnteza e ficam na superfície da água, beleza? Cadeia alimentar e a produção de oxigênio. Bom, na cadeia alimentar a gente tem aí as classificações, né? Os produtores, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, os decompositores. Bom, o produtor é quem produz o alimento, né? Ele não come ninguém. Então, no caso das algas, elas não comem ninguém, assim como as plantas também. Elas produzem o alimento a partir, né, de uma reação química lá que é a fotossíntese. Então, as algas, né, elas são, na cadeia alimentar, a gente fala que elas são as produtoras, né, elas iniciam a cadeia alimentar. Elas têm aí a principal,
um ponto muito importante que é a produção de oxigênio para a atmosfera. E o engraçado disso é que, na hora que elas fazem a fotossíntese, né, que elas produzem o oxigênio, ou seja, para fazer a fotossíntese tem que tirar o gás carbônico da atmosfera, né, dali onde está batendo no mar, enfim, onde o local que ela tiver. Na hora que ela, então, absorve o CO2, faz lá a fotossíntese e libera o oxigênio que é liberado para a atmosfera, uma parte dele, ela já guarda para poder fazer respiração celular e produzir energia para ela, processo que vocês já aprenderam. Então, diferente das plantas, que de dia faz fotossíntese e de noite faz respiração celular, absorvendo tudo de volta o oxigênio, as algas, elas não vão absorver o oxigênio da atmosfera, elas já guardam uma parte que elas produziram, tá? Então, é o que eu coloquei aqui para vocês, parte do O2 produzido por elas são consumidas por elas mesmas, né, para produção de energia. O resto do oxigênio é liberado para a atmosfera. Bom, as algas e o ciclo do carbono. Por que as algas têm tanta importância assim na produção de oxigênio? E elas são também consideradas bioindicadores, né? Que significa que a presença de algas ali indica que o ar está bom, o ar não está poluído, justamente porque elas absorvem o CO2 da atmosfera, elas capturam o carbono. Então, as algas, pessoal, na capturação do carbono, nessa imagem que a gente vai ver, ó, a setinha dos carbonos sendo, ó, fitoplâncton, então, são as microalgas, né, que ficam ali em suspensão na água. A gente tem aqui as algas bentônicas, que são as presas no substrato no fundo do ambiente aquático, e aqui elas estão absorvendo o CO2 da atmosfera para fazer fotossíntese. Só que quando essas algas morrem, né, elas vão ser depositadas no fundo do mar e esse carbono que foi absorvido por elas também fica retido por muito tempo lá. Então, fica ali uma superfície coberta por algas mortas e, querendo ou não, a fixação do carbono. As algas, elas produzem o carbonato de cálcio, que é esse CaCO3. Esse carbonato de cálcio, ele é produzido para poder ser inserido nas estruturas celulares como resistência. Então, na produção na produção do carbonato de cálcio, né, que vai ser incorporado aí para revestir as células, elas conseguem produzir essa substância a partir da absorção de gás carbônico, de carbono, ele acaba também sendo retido ali no fundo do mar, né? Elas morrem, vão para o fundo do mar e ali a gente vai ter um depósito de carbonato de cálcio, né? E aí, dessa maneira, o carbono que estava na atmosfera foi absorvido e fica retido ali por muito tempo, tá? Então, também a gente fala ciclo do carbono, né? Porque elas vão conseguir absorver esse carbono. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição, quais são alguns exemplos, né, de poluição que acontece principalmente no ambiente aquático, que vai prejudicar não só as algas, como os outros seres vivos, atingindo aí um desequilíbrio na cadeia ecológica. Então, por exemplo, despejo de esgoto, né? A gente tem aí, às vezes, em alguns lugares rurais, em alguns lugares até urbano mesmo, que não tem saneamento básico adequado e a gente tem ali o despejo de esgoto no ambiente aquático. Transporte de fertilizantes e acaba derrubando ali terra e areia, né? E aí você vai ter uma proliferação de nutrientes, contribuindo para acelerar o crescimento de algas, desequilibrando a cadeia alimentar. Então, olha só, um exemplo aqui, vazamento de petróleo. A gente sabe que o petróleo, né, é um hidrocarboneto de origem de decomposição de milhões de anos aí de animais e seres vivos, é uma substância tóxica para os animais que estão ali. E quando acontece o vazamento de petróleo no ambiente aquático, né, ele vai ficar ali, ele é menos denso que a água, então ele vai ficar na superfície da água, formando uma camada bem grossa, espessa, vai dificultar a passagem da luz.
Então, não tendo entrada de luz, a gente já não vai conseguir fazer a fotossíntese das algas, né? E não fazendo fotossíntese, a gente está diminuindo a distribuição de oxigênio que seria feita a partir da fotossíntese. E esse oxigênio que as algas mandam para a atmosfera não é só para a atmosfera, para os seres vivos terrestres, mas também para os outros seres vivos que estão ali no ambiente aquático. Além do que o petróleo, né, na hora que ele adere a alguns animais de grande porte, ele vai acabar matando esses animais, né? Porque é uma substância tóxica para eles. Então, aqui é um tipo de poluente que vai destruir aí todo o equilíbrio ecológico, destruindo os animais e principalmente interrompendo a fotossíntese das algas. Outro fenômeno de poluição, né, outro exemplo, é o aumento de turbidez. O que é turbidez? É aquela água turva. Até coloquei aqui para vocês um exemplo, num copo com água, né, água turva. A água turva também, ela vai formar uma camada espessa. Como que a água fica turva? Gente, despejo de materiais orgânicos, aumento de despejo também de terra, areia, tudo isso vai atingir na fotossíntese. Então, vai também atrapalhar na entrada de luz. A gente fala que é causada por partículas sólidas em suspensão e tudo ali que é jogado. Isso acontece por ação humana, óbvio, né? E um dos exemplos também é o desmatamento perto dessas áreas aquáticas, porque na hora que você desmata, né, o corte lá de árvores e tudo mais para liberar espaço, você pode causar a consequência do desmatamento pode ser ocasionado pela erosão. Então vai começar a erodir ali rochas, né? Morros, e aí eles vão erodindo, vão sendo transportados e sedimentados na água, onde vai ter a suspensão de partículas sólidas. E o despejo de esgoto sem tratamento também, né? Porque vai acrescentar matéria orgânica, né? Ali na superfície da água, impedindo também a passagem da luz. Bom, aqui eu só peguei 2 exemplos para vocês de tipos de poluentes que podem atrapalhar aí as algas e os outros seres vivos sucessivamente. Aqui a gente vai falar um pouquinho da reprodução. As algas, elas podem ter tanto a reprodução sexuada quanto assexuada. Então, aqui, ó, vamos ver a sexuada primeiro, que é a mais simples, que vocês já estão acostumados a ver. Então, aqui eu tenho uma alga flagelada, né? Unicelular. Então, a reprodução assexuada, ela vai acontecer nas algas unicelulares, tá? Algas pluricelulares de maior porte, geralmente vai acontecer reprodução sexuada. Então, aqui, ó, eu tenho um tipo de divisão celular, mitose, né? A célula faz uma divisão binária. Os dois protozoários que foram formados aqui são idênticos ao primeiro. Então, há uma reprodução que não traz variabilidade genética, né? São idênticos, passando aí só por um processo de divisão celular, tá? Esse vocês já viram bastante, né? A gente já falou em bactéria, enfim. E a sexuada, né? Vocês vão lembrar um pouquinho de planta aqui. Por quê? Porque a liberação de esporos. Esporos são células especializadas para formar a estrutura de gametófito para produzir gametas. Então, vocês vão lembrar um pouquinho do ano passado. Ó, então, aqui eu tenho uma alga, tá? Tem a região do esporófito, onde vai produzir os esporos. Esses esporos, né? Quando para formar os esporos, faz meiose, tá? Aí de 2N passa a ser N, né? Uma célula haploide. Esses esporos vão se desenvolvendo em gametófitos. O gametófito vai produzir os gametas. Os gametas, após a fecundação, vai formar um zigoto, que agora é diploide, 2Ns. E aí esse zigoto vai se desenvolver por mitose, formando um esporófito, desenvolvendo uma alga novamente. Então, aqui, por que é uma reprodução sexuada? Porque eu tenho fecundação, eu tenho mistura de material genético, né? Formando aí os gametas a partir do gametófito. Então, lembra aí um pouco das plantas, né? Isso vai acontecer nas algas multicelular, ou seja, pluricelular, tá? Porque esporo nada mais é do que uma célula específica que passou por meiose. Bom, aqui a gente vai ver um pouquinho para finalizar os grupos das algas. Existem vários, né? Eu peguei aqui alguns principais. Então, o grupinho das algas
diatomáceas. É uma alga unicelular, parece uma estrela do mar, gente, mas a foto tá com um zoom bem amplo, tá? É uma alga muito, muito pequenininha, faz parte do fitoplâncton, fica ali em suspensão na água e a parede celular dela é rica em sílica, tá? Então, é uma alga bem simples que faz parte do fitoplâncton unicelular. O outro grupinho que a gente tem são as dinoflageladas. Dinoflageladas por quê? Porque apresenta dois flagelos, tá? A gente tem uma grande participação desses seres aqui na produção de oxigênio, né? Mais da metade delas vai realizar fotossíntese e elas também vivem em associação com outros seres vivos, tá? Eu vou falar aqui dos corais. Por quê? Essas algas, vamos aqui, ó, as dinoflageladas, elas vivem dentro dos corais, tá? Num processo de mutualismo, ou seja, é uma relação harmônica. É uma relação positiva para os dois, por quê? Porque a alga recebe do coral, né? Então, pensa que aqui é um coral, a alga tá lá dentro do coral, tá? Milhares de algas por um espaço muito pequenininho. Então, são várias algas lá dentro. Qual vai ser a troca de benefício, né? As algas vão receber dos corais aminoácido, gás carbônico para fazer fotossíntese, nutrientes, enquanto as algas fornecem pro coral carbonato de cálcio, que é aquela substância que eu falei para vocês que as algas tinham potencial em produzir para ser impregnada ali nas células, né? Então, no caso dos corais, eles pegam, né? A alga fornece o carbonato de cálcio que vai ajudar no exoesqueleto dos corais, trazendo aí uma maior resistência a essa coloração bonita. Quando acontece, né, mudanças ambientais, como por exemplo, mudar a temperatura, muda a turgidez da água, começa a ficar turva, né? O pH da água, isso tudo vai provocar a perda dessas algas dentro dos corais. As algas saindo dos corais, as algas vão perder o carbonato de cálcio, ficando, se tornando brancas, né? A gente chama isso de branqueamento de corais. Então, nesse caso aqui, a importância, né, dessa relação mutualística entre as algas e os corais também é para manter os corais vivos. Lembrando que coral é um bicho, né, gente? E efeito maré vermelha, por que maré vermelha, né? Essas algas aqui, dinoflageladas, elas produzem uma toxina, tá? E, na verdade, chama neurotoxinas. Essa substância, né, se ela é liberada em pequena quantidade, ela não causa efeitos drásticos na natureza, porque é uma substância liberada pela alga. Mas se caso, né, acontecer de seres humanos despejar ali nutrientes em excessos na água do mar e você ter uma proliferação de algas, você vai aumentar o número de algas, vai aumentar o número dessas substâncias liberadas por ela. Essa substância tem a cor avermelhada, tá? E ela ela impede os movimentos musculares dos seres vivos e principalmente o sistema respiratório. Vai levar à morte de vários outros animais, tá? Peixe, tartaruga, golfinho, até mesmo pássaro que tem ali em contato com a água. Então, é importante entender que, tipo assim, já que a alga produz oxigênio, vamos então aumentar a quantidade de algas no ambiente aquático, enfim. Não, gente, tudo tem que ter um equilíbrio. Se a gente aumenta em excesso determinado tipo de alga, elas podem também causar danos a outros seres vivos, tá? Como esse efeito maré vermelha, a liberação dessa toxina em excesso. Nós temos as algas pardas, tá? São algas bentônicas, ou seja, são presas lá no fundo do mar, né? No substrato, principalmente em costões rochosos. E a gente tem um exemplo aqui que são os kelps, que são as algas gigantescas, né? A gente fala que forma florestas subaquáticas. Gente, pode percorrer aí 10 quilômetros de distância, são algas de grande porte mesmo, tá? Tanto é que elas podem chegar até 60 metros de comprimento, as kelps. Então, elas estão aí nesse grupinho aí das algas pardas. As algas vermelhas, né?
elas têm a presença de uma substância, né, que a gente chama de ficobilinas, são unicelulares, a gente pode encontrá-las em fontes termais, né, em locais que tem água bastante quente, e as pluricelulares são bentônicas, né, as de grande porte ficam lá no fundo do mar. Elas têm, pessoal, a parede celular com celulose de consistência bastante gelatinosa, e os cientistas retiram, né, essa parede celular ali, que tem a consistência gelatinosa, para a produção do agar. O agar, eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente, na importância das algas, que ele é utilizado para poder produzir aquela gelatina que vocês devem ver nas placas de Petri, para poder ver a proliferação de bactérias, tá? Então, ele é muito usado principalmente em laboratórios. E também temos os alimentos, né? Que é muito usado aí pelo pessoal do Japão, China, Coreia, que é o nori, que é esse aqui que vocês veem enrolando o temaki. Bom, vamos aqui pra gente fechar. As algas verdes, as mais comuns, né? A alface do mar. Então, a gente encontra em diversos habitats. Por exemplo, na praia, no Nordeste, já encontrei bastante dessas algas verdes. Algumas vivem em associação, que são os líquens. Vocês devem ver, a gente já viu lá na aula passada dos fungos, os líquens no tronco de árvore, então, a associação entre alga e fungo, né? Pode também ser encontrados dentro de esponjas e quinidários, tá? Eles armazenam amido no interior dos platos, assim como plantas. Então, tem aí algumas semelhanças, né, com as plantas. Mas, pelo amor de Deus, planta e alga são seres vivos totalmente diferentes, tá? Então, aqui a gente viu, pessoal, alguns grupinhos de algas, né? As pardas, as vermelhas, as que têm 2 flagelos, as que fazem parte do fitoplâncton. São grupinhos de algas aí de acordo com as suas características. E por fim, agora a gente vai ver a importância, né? Por que as algas são tão importantes? Não é só para produção de oxigênio, de novo, a gente pode ter aí uso na indústria. Então, esses kelps que eu falei para vocês, que são as algas gigantescas lá, elas são usadas na fabricação de sorvete, de doce, de conserva, açúcar em pó, cobertura de bolo. Então, eles são muito usados na indústria, tá? Biorremediação, o que é isso, né? É um processo que não é muito feito aqui no Brasil, mas é um processo feito na extração de petróleo, principalmente, porque existem algas de algumas espécies específicas que conseguem fazer a quebra de moléculas ali, por exemplo, do petróleo. Então, fazendo essa quebra, você não vai ter ali a camada espessa de petróleo na superfície da água. Então, biorremediação é uma técnica usada, né? É uma técnica usada natural, ou seja, se tem ali a alga da espécie X que consegue fazer a quebra dessas moléculas, degradando o petróleo, é perfeito para não atacar os outros seres vivos. Alimentação, então, principalmente aí na culinária japonesa, a gente tem o uso das algas, né? Agar, como eu falei para vocês, é aquela substância gelatinosa usada em laboratórios e também em biologia molecular, principalmente para poder verificar a proliferação de bactérias ou outros micro-organismos. Geralmente nas escolas a gente usa a gelatina incolor, né? Mas se você for num laboratório, né, com fins acadêmicos mesmo, você vai encontrar essa substância retirada de algas. As algas podem ser utilizadas de forma como adubação também, tá? Porque ela tem talos, que são estruturas ricos em minerais e vai ajudar aí no desenvolvimento de plantas. E também tem no uso medicinal. Na China, na Coreia e no Japão, já é comprovado cientificamente o tratamento do bócio, que tem a ver com a tireoide, né? O bócio é a garganta, aqui é a região do pescoço mais inchada, que está relacionado com a produção de iodo, né, dos hormônios, e existe lá algas específicas que eles conseguem usar no tratamento, no uso medicinal dessa doença. E os alginatos, que eu não falei, que estão presentes na composição de diversos alimentos, como, por exemplo, cerveja e sorvete, tá? Também são usados aí bastante. Então, as algas têm grande importância, pessoal. Então, vamos cuidar aí da natureza, né? De todos os seres vivos que nos ajudam a manter a vida. Até a próxima, pessoal!